Oi, gente, Pai do Senhor novamente. Eu vou falar agora a segunda carta. Segunda carta. Nesse dia, o Senhor, eu tô me reunindo com meus filhos, né? Eu tenho dois. E eu tô buscando ao Senhor em casa com eles, louvando, fazendo culto em casa, né? E o Senhor tem falado muito com a gente. E eu sou a pregadora, claro. Quando eu termino, geralmente o Senhor, ele sempre tá falando, né? Eu vou estudar a palavra depois que eu termino. E nesses dias que o Senhor me deu a carta, ele falava, olha, escreve. E nesse dia, a primeira carta foi o Espírito Santo. A segunda carta foi Jesus. E ele fala assim, para nós, né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu, Senhor Jesus, te chamo para o meu lar. Eu, Senhor Jesus, quero estar com o meu povo. Quando eu fui escrevendo, ele foi falando, eu fui escrevendo. Eu falei, Senhor, o Senhor já tá me fazendo um convite de morar no céu. Aí ele continuou. Ele falou, sim, eu estou voltando. Eu, Senhor, Jesus, quero estar com o meu povo, com os fiéis ao meu chamado. Vou estar curando seus corações e suas mentes. Assim, o Senhor falou isso, que nesses últimos dias, antes da volta dele, aquele que busca ao Senhor, o Senhor vai estar... Assim, tem coisas que o Senhor me revelou, experiências que eu passei, assim, depois dessas cartas, que foram incríveis, assim. O Senhor, ele falou que ele vai estar conosco sempre. Só aqueles que não quiserem mesmo estar com o Senhor. Mas o Senhor, ele falou que nunca nos abandona. A aliança que ele tem com a gente é eterna. Então, assim, gente, o Senhor, ele vai... Se você pedir, ele vai trazer com abundância, ele vai te ajudar, ele vai renovar, ele vai abençoar, né? Ele vai curar seus corações, sua mente. Ele quer que a gente vá para casa, ele quer que a gente vá para o céu. Então, assim, como eu falei no primeiro vídeo, né? Busque, pergunte. Se você é difícil de acreditar, pergunta, sabe? Senhor, é verdade que o Senhor vem? É verdade que o Senhor vem em setembro? Então, assim, pergunte, né? E o Senhor, ele responde. E ele fala assim, vou estar curando seus corações e suas mentes para a minha chamada no céu. Muitos estão querendo que eu, Jesus, me levante e busque os meus filhos. Sei que esse dia vai ser como hoje, vai ser inesperado. Para muitos e para outros, não. Eu, Senhor Jesus, que falo com a minha noiva, e sei que ela estará em meu aguardo. Eu falei para você, para mim, né? Eu falei para você o meu dia. Não escute. Ele tava falando para mim, né? Não escute o povo que me deixou de lado. Eles estão frios em meu amor. Sei que você se preocupou e se preocupa com eles, mas não estou me agradando dos seus corações. Eles estão distantes de mim. Falo que me buscam, mas seus corações não estão quentes, não queimam por meu nome. Eles não me amam de coração. Estão na igreja dizendo que me conhece, que me ama, mas vejo isso em seus corações. Não me busco como deveria. Não buscam entendimento do meu Espírito Santo. Eles não conhecem como eu e o Pai somos. Não querem me conhecer verdadeiramente. Não procuro entrar em minha vontade.
no padrão do reino dos céus. Quando ele falou isso, ele me mostrou o céu e as pessoas todas de brancos, assim, com roupa até aqui, né, até embaixo. E ele falou pra mim que as pessoas deveriam querer andar como as pessoas são no céu, querer estar no céu, né? Querer estar lá e querer se santificar, né? Buscar pensar mais no céu, né? Querer estar lá. Eles querem as coisas desse mundo, ainda querem ser daqui. Eles não desejam estar no reino celestial. Se cubram de vergonha vocês que se vestem como o mundo. O Senhor está falando de realmente vestimenta, tá? Ele fala, se cubram de vergonha vocês que se vestem como o mundo. Eu, Senhor, seu Deus, não me agrado de unhas pintadas, de cabelos tintados por tintas. Ele fala pelos nos cílios, né? Mas é quando você coloca cílios, né? Postiços. Maquiagem, perfume. Ele falou assim, perfume, eu fiquei perfume. Aí ele falou, sim, tem perfumes que são consagrados a Pombagira, né? E ele falou de perfume também. Sei que é difícil vocês ver com seus olhos espirituais. Eu, Senhor, estou falando com vocês. Estejam de todo o corpo e alma e espírito. Eu, Senhor, sou eu que irei te julgar. Julgar os crentes e os não crentes, o ímpio e o justo. O Senhor está falando para se consertar, né? Escutar e obedecer, porque é isso não agrada a Ele, não vem do céu, mas vem de demônios, né? Cabelos tintados, unha pintada, né? Cílios também. Perfumes, tem alguns perfumes, eu acho talvez importado, não sei. Nós temos que pedir discernimento do Senhor. Isso não agrada o Senhor. Ele quer que a gente tenha um coração voltado para Ele, um coração que busque a Ele, o que agrada a Ele, é isso que Ele está falando. Eles não me perguntam, eles não buscam entendimento do Espírito Santo. Eles não pensam no céu, né? Vocês têm que querer estar no céu, querer as coisas do céu, né? Primeiro o reino de Deus, né? Não as coisas desse mundo, porque o Senhor está voltando. Nem se Ele não voltasse, nós devemos estar no padrão de onde a gente quer morar, não aqui da terra, né? Que o inimigo ele fornece, né? Ele mostra as coisas, porque o mundo já é do maligno. Então, assim, a gente, como os que querem, né? Que querem morar no céu, nós devemos buscar as coisas do céu, né? Não as coisas do mundo, que muitos acham que o Senhor não liga, mas Ele liga sim. Você não vai entrar no céu, Ele não quer, Ele tem, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que você vai estar usando? Coisas do inimigo, coisas do mundo, se você é templo do Espírito Santo? Não dá, né? Não cabe isso a nós. Então, ele fala assim, vigiem, né? Estejam de todo o corpo e alma e espírito. E ele fala, eu, Senhor, que irei de julgar o crente e o não crente, o ímpio e o justo. No final, se vocês não obedecerem, Ele que vai julgar vocês, né? Se a gente não obedecer a palavra do Senhor, o que Ele fala para aqueles que buscam o Senhor, neste momento, né? Eu estou passando para vocês. Se vocês não obedecerem, Ele vai julgar vocês quando chegar a hora, né? E o que vocês vão falar para Ele? Ele vai mostrar que vocês estão assistindo, que vocês estão escutando, mas vocês não querem largar. Então, gente, obedeça. Assim,
eu fui atrás de saber também, né? Eu falei, eu quero saber se isso agrada o Senhor ou não. Se eu tirar a sobrancelha, se isso agrada ou não ao Senhor. Eu fui atrás. E o Espírito Santo me mostrou vídeo de pessoas que foram ao inferno, que não é para usar calça, né? Não era para usar maquiagem. Maquiagem o Senhor mesmo falou comigo. Aquela base, aquela protetor solar também, que é igual base, né? Ele falou que não é para usar. Aquilo ali é uma enganação. Tô achando que, não, eu tô me cuidando e tal, é pra não ficar com o rosto branco. Não, gente, ele não... Isso aí não cola pro Senhor. Então, assim, não. Cabelo também. Tudo que não for natural, que você não nasceu, o Senhor não se agrada. Porque você tá querendo mudar a imagem e semelhança de Deus. Uma coisa que Ele te deu, né? É genética, né? Né? Foi passado. Você... Não tem nada de errado com você. Então, tipo... Então, não faça isso. Porque quem quer mudar... Assim, isso vai ser uma conversa bem longa. Porque o inimigo que quer isso, né? Ele não é mais a imagem e semelhança de Deus, né? Se alguém tem visão espiritual, sabe muito bem como é que eles são, né? Eles têm poder de se transformar, mas sabe muito bem como é o espiritual, né? Eles são aquilo que eles são por dentro, são feios, né? São como animais, são. Então ele quer que o ser humano também desonre a Deus nisso, né? Ele quer... Olha aí, ó. Ele não aceita como ele é, né? Ele tá fazendo isso, né? Então, sobre silicone, procedimento estético, o Senhor me deu sonhos sobre isso, que vem do inferno. Então, assim, são coisas que ainda eu vou gravar, assim. De novo, né? Eu já tinha feito, mas são vídeos, assim, antigos, né? Que eu falo, os primeiros vídeos que eu gravei, né? Mas tudo isso, gente, em relação ao templo do Espírito Santo, quando você toma uma decisão de servir a Deus, é porque você quer morar no céu. Você quer estar com Deus. Então, tudo que nesse mundo não te agrada mais. Não chama a tua atenção. Então, você quer o que? Agradar a Deus, né? Tu não vê mais aquilo como boniteza, assim, peça para o Senhor limpar teu coração, tua mente, falar com você, né? Se santifique, né? Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra, obedeça a... Nem tudo que... Às vezes tem na Bíblia, mas a pessoa não pega, entendeu? Então, realmente, você tem que escutar a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos ensina. Então, eu não vi isso na Bíblia, então não posso usar. Às vezes está lá, mas a pessoa não consegue enxergar. Então, assim, se você tem dúvida, pergunte. O Senhor lhe responde na hora. Assim, para quem busca, né? Quem está mais sensível, né? Jejue, busque ao Senhor, né? Por aquilo que você quer saber. E ele fala, né? Irei de julgar os crentes e os não crentes, o ímpio e o justo. Sou teu Deus, eu quero o seu corpo e tudo que me pertence. Assim, se você tem um relacionamento com o Senhor, é igual um marido, né? O corpo dele é teu e o teu é dele. Então, assim, ele quer tudo que pertence a ele. Se você tem uma aliança com o Senhor, você tem um relacionamento com ele, então teu corpo já não é teu, é dele, entendeu? Então, ele fala, sou teu Deus, eu quero seu corpo e tudo que me pertence. Vocês são meus filhos. Meus filhos irão entrar no meu reino dos céus celestiais. Essa é a minha promessa. Minha promessa, creia e será dado para vocês. Creia e será dado a vocês.
Façam suas escolhas com sinceridade. Escolhem realmente o caminho que querem seguir: morte eterna ou vida com abundância, né? Ele manda escolher, vocês têm escolha, você tem uma decisão. Então tome uma decisão aonde vocês querem estar. O que vocês querem ter, morte eterna ou vida com abundância com ele, né? E ele fala mais: sou teu Deus, Jesus, seu Deus. Irei, não me escondo de vocês. Eu estou à porta, mas muitos não batem na porta, não querem me conhecer e enganam eles mesmos com seus próprios entendimentos, né? Com pouco que eles têm, não se importam com isso. Com um pouco de entendimento que as pessoas têm sobre a Bíblia, sobre alguma coisa que eles acham que sabem, eles não se importam de saber mais, não se importam de buscar mais, né? Aquilo que eles já sabem já é o suficiente. Então o Senhor está falando disso. Enganam eles mesmos com seus próprios entendimentos, com pouco que eles têm e não se importam com isso, né? Você que tem um relacionamento com Deus, você tem que buscar realmente o que agrada ao Senhor, né? Aprender mais sobre a palavra, né? Conhecer ao Senhor, conhecer o Pai verdadeiramente, o Espírito Santo. Pedir discernimento, né? Para o Senhor que venha revelar mais da sua palavra, para você não perecer, né? E ele fala aqui: o arrebatamento será, ninguém sabe o dia nem a hora, assim como o Pai e eu falamos. Essa é a minha palavra para todos os que me esperam. Eu, Senhor, estou aguardando por esse mês de setembro. Aí ele fala: mês de outubro será o fim para o povo mentiroso. Não quero estar mais aqui, perto desse povo que mente e engana. O terror e o choro estará por toda a terra. Vai demorar para eu voltar novamente, só depois de 7 anos. Será bom. E 8 anos será bom para aqueles que ficarem na terra. 7 anos ele vai voltar. 8 anos ele falou que vai ser bom para aqueles que estarem na terra. Aí ele fala aqui, terminando já. Setembro é o mês das trombetas. Meu Pai, seu Deus, está querendo estar reunido com o seu povo na mesa do banquete. Do povo que entra pela porta estreita. Né? Do povo que entra pela porta estreita. Eu sou a porta e abro para os que se despiram das coisas desse mundo, que quer estar com Deus. Né? O Senhor fala nitidamente aqui que o Senhor ele quer estar com o povo, né, na mesa do banquete, do povo que entra pela porta estreita. E ele fala: eu sou a porta e abro para os que se despiram das coisas desse mundo, que quer estar com Deus, né? Então, gente, essa é a mensagem do Senhor, a segunda carta. Irei gravar a terceira e a quarta, né? Falta mais 2. E, gente, obedeçam a palavra. A palavra do Senhor, ele não dá rodeios. O Senhor, ele não dá rodeios. Sabe por quê? Porque a verdade, ela liberta e salva. Então o Senhor, ele não faz rodeio com a gente. Ele não vai ficar enrolando para te responder, né? O Senhor, ele quer que a gente seja salvo. Ele quer mostrar a verdade. Mas muitos não buscam, não sabem pedir, né? Não sabem buscar, não sabem orar. Pedem coisas que não é para pedir.
Por isso mesmo que a gente tem que querer estar com Deus, querer as coisas do céu, né? A gente vai pedir aquilo que... Será que isso agrada ao Senhor, né? Então, tira tudo que não agrada ao Senhor. Tudo que vem desse mundo, lance fora, né? Lance fora, que nada disso vocês vai entrar no céu, né? Isso não agrada ao Senhor. Principalmente coisas que vêm do inferno, né? Então, assim, eu creio que eu não tô falando pra ninguém leiga, né? Existe inferno e eles inventam coisas também lá. Procedimentos, silicone, tudo que muda o corpo, todas essas coisas, vem de lá. Então, vamos vigiar, gente. Vamos cair na real, né? O céu, o inferno não é brincadeira. A gente tá aqui, é passageiro, bem passageiro. E o Senhor tá voltando. Nesse mês, ele falou dia 24 pra mim. 24. Então, assim, se vocês têm dúvida, pergunta. Assim como perguntei várias vezes. Várias vezes. Eu tô falando aqui porque eu já perguntei muito. E o Senhor tem muita paciência. E todas as vezes que ele falou comigo através de carta, ele estava muito feliz, né? Porque o Pai, ele quer estar com a gente no banquete. E ele tá passando essas revelações pra gente se preparar, né? Pra volta dele. Pra ele nos encontrar preparados, porque ele quer nos levar. Antes de eu viajar pra cá, eu tô em outro estado, o Senhor me mostrou em sonho que pouca gente vai subir, né? Ele mostra aquilo que... Ele vê o futuro, né? Então, assim, eu via muita pouca gente subindo. Muito. Ele tava nas nuvens e muita pouca gente subindo. Então, assim, gente, se prepare, escute a palavra do Senhor, escute as cartas do Senhor, obedeça. Não. A irmã falou lá no vídeo, eu vou perguntar, eu vou obedecer, porque, gente, né? O que vocês vão perder, né? Se vocês obedecerem? Nada, né? Então, assim, se vocês têm dúvida, pergunte, o Senhor responde. E ele, se você buscar, ele vai responder, gente. Ele é o que mais eles querem, que você pergunte, que você busque a eles, né, verdadeiramente. E ele quer, se você tem um relacionamento com o Senhor, uma aliança, se você tomou essa decisão, o teu corpo, a tua alma, tudo pertence a ele. Ele quer tudo. Ele quer que você dê tudo pra ele, né? Então, gente, eu vou deixar essa carta pra vocês com muito amor, com muito carinho, né? Porque o Senhor, ele não esconde nada da gente. E é isso. Eu amo todos vocês. Se prepare pra volta do Senhor. Ele tá voltando. Eu tô bem feliz agora, porque no começo eu fiquei com bastante dúvida. Mas graças a Deus o Senhor, ele responde. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Tchau, gente. Paz do Senhor.